Queridos irmãos, nós vivemos o tempo do discurso inclusivo. Você já deve ter percebido tantas campanhas que se realizam para tentar convencer o ser humano de que nós somos todos iguais. E depois que dizem que somos todos iguais, acrescentam que nós somos todos iguais perante a lei, que nós somos todos iguais perante a sociedade, e eles trabalham e se esforçam para negar as diferenças. E os que vêm militando nessa área, mais do que fechar os olhos para as diferenças, eles tentam apagar as diferenças, e a igreja deve estar preparada, a igreja deve estar atenta, porque esse combate ele vai se acirrar e cada vez mais vai sair do campo da sociologia, do campo político e vai parar no campo da lei, até que a lei obrigue a mim e a você a dizer que nós somos todos iguais. E há um esforço, inclusive, para dizer que homem e mulher são iguais e que não há diferença entre homem e mulher e que não há diferença entre um menino e uma menina. E quando nós ouvimos esse discurso, irmãos, ele soa muito bonito e ele parece pretender a inclusão de todos, parece pretender a justiça social, e o incauto ele chegará a crer que nós somos mesmo de fato todos iguais. Contudo, irmãos, quem tiver um pouquinho de honestidade já perceberá que nós não somos iguais. Nós nem somos iguais perante a lei. Agora, por esse tempo, quem quiser pesquisar nas redes sociais, nos sites de busca, você verá políticos poderosos desta nação que foram indiciados por corrupção, que pararam no banco dos réus, e eu não preciso dizer quanto eles roubaram, é só você ter curiosidade, você vai ver. A própria justiça bloqueou milhões de tal político, bloqueou milhões do outro político. E se você pegar os anos que aquela pessoa esteve na política e calcular quanto que ela ganha por mês e multiplicar pelos anos que essa pessoa esteve no poder, mesmo que ela não gastasse R$1, tudo que ela poderia juntar, nem de longe chegaria àquilo que a justiça bloqueou. Eu não estou fazendo acusação, a justiça bloqueou, porque entendeu que era resultado da corrupção. E o que o cidadão espera, o pagador de imposto espera, é que essas pessoas fiquem na cadeia e devolvam o valor do roubo, mas não, elas nem ficam na cadeia e nem devolveram o valor do roubo. Enquanto isso, os presídios estão lotados de pessoas que roubaram um relógio, que furtaram um livro, alguém que roubou alguma alimentação num supermercado. E prestem atenção, eu não estou dizendo que roubar um relógio não seja errado. E nem estou dizendo que não seja errado roubar um livro ou que não é errado roubar alimento. O que eu estou dizendo é que nós não somos todos iguais, porque se fôssemos todos iguais, o pobre iria para a cadeia, o rico iria para a cadeia, o cidadão comum iria para a cadeia e o político poderoso iria para a cadeia. Notem então, irmãos, que esse discurso inclusivo ele tropeça quando esbarra em qualquer pessoa minimamente inteligente e honesta. Nós também não somos iguais perante a sociedade, irmãos. Você já entrou em algum lugar que você descobriu que você não era de lá, não é verdade? E eu também.
ou porque estava muito acima do meu nível ou muito abaixo. Notaram? Você pertence a um estrato social, e nós não somos todos iguais. Nem somos bem-vindos muito para cima, nem muito para baixo. Percebe, irmãos? É desonesto dizer que nós somos todos iguais, porque nós não somos. E dizer que nós não temos diferença de um homem para uma mulher é atentar contra a minha inteligência, contra os meus olhos, porque eu sou casado com uma mulher. Eu sei que ela é anatomicamente, fisiologicamente, intelectualmente, emocionalmente diferente de mim, e nós tivemos 3 filhos. E eu não pari nenhum deles. Olha que coisa fantástica. E ela amamentou os 3 e eu não amamentei nenhum. Contudo, irmãos, todos esses empenhos de dizer que nós somos todos iguais, eles ainda estão no campo da filosofia, da sociologia, da antropologia. O problema, irmãos, é quando ele para dentro da igreja e os cristãos começam a falar do Evangelho como se o Evangelho fosse inclusivo. E o Evangelho não é inclusivo. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas, no capítulo 9, e eu gostaria de ler o versículo 23. Lucas, capítulo 9, o versículo 23, diz assim a palavra de Deus. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim, disse o Senhor da igreja, negue-se a si mesmo. Eu não consigo, irmãos, imaginar uma expressão mais exclusiva do que essa. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Percebe a profundidade disso? Aqui não tem nada de inclusivo. Não tem absolutamente nada de inclusivo, é integral e completamente exclusivo. Porque a pessoa, quando chega para Cristo e diz, quero servir-te, a primeira coisa que ouvirá é, negue-se a si mesmo. E notadamente, irmãos, nós chegamos para Cristo cheio de razões, cheio de pensamentos, de justiça própria, de ideias, de fantasias na nossa cabeça, que nós temos que ter liberdade para fazer o que quisermos. Entretanto, o Senhor da igreja diz, não, se você quiser me seguir, observe que ninguém é obrigado a seguir o Senhor, ninguém é forçado a segui-lo, mas se quiser segui-lo, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Olhem, queridos irmãos, quem defende o discurso inclusivo e que diz que nós somos todos iguais, essas pessoas dizem também que a palavra de Deus é um mito e que o homem não veio a existir pela obra criativa de Deus, mas que é fruto da evolução. E se é fruto da evolução, um ser humano e um cachorro são a mesma coisa. E já foi feita pesquisa, pessoas abordaram alunos saindo da academia, saindo da faculdade, e disseram, você crê em Deus? A pessoa disse, não. E como nós viemos a existir? Pela evolução. E aqui reside um problema básico e fundamental. Se nós viemos da evolução, o ser humano evoluiu e o cachorro evoluiu também. Não há nada de superior no ser humano. E então perguntaram para essa pessoa, se teu cachorro caísse na água,
e fosse se afogar porque a água estava congelante, e se a criança do vizinho caísse na água congelante e você pudesse salvar apenas um, quem você salvaria? O aluno disse, sem titubear, salvaria o meu cachorro. Porque se os dois são fruto da evolução, não há superioridade. E o Senhor Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Em primeiro lugar, abra mão dos seus pressupostos, porque quando você lê a obra da criação, e você pode fazer depois isso na sua casa, ao final de cada período criativo está escrito assim, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era bom. No segundo período criativo, viu Deus tudo quanto havia feito, e eis que era bom. Mas lá no versículo 31, depois de ter criado o homem, diz assim, viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. O ser humano estabeleceu um diferencial na criação. A primeira coisa que você pode aprender disso é que em você há um valor para Deus. O inimigo pode dizer que você não vale nada, que você não serve para nada, mas você é a coroa da criação. Vendo tudo tão bom, quando o Senhor viu o ser humano que Ele criara, Ele disse, agora ficou tudo muito bom. Aleluia! Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Quando você chegar hoje na sua casa, diga para o seu coração, aqui está tudo muito bom, porque eu tenho um canário, eu tenho um cachorro, alguém tem um gato, mas aqui na minha casa moram seres humanos, criados à imagem e à semelhança de Deus. A primeira exortação, portanto, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Os seus projetos não interessam mais, seus planos, a sua capacidade de julgamento, nada disso importa, porque a primeira coisa que se exige do candidato a discípulo, negue-se a si mesmo, renuncie-se a si mesmo. E na sequência, o Senhor diz, tome cada dia a sua cruz. Queridos irmãos, tudo aquilo que você sabia no campo ético, moral e até espiritual, aquilo vai por terra no momento em que você decide seguir a Cristo. Se você ainda não encontrou pessoas assim, encontrará quem diga, eu amo Jesus, eu até sou cristão, mas eu não creio na Bíblia. Como se fosse possível seguir a Jesus e não seguir a palavra de Cristo. E tentam separar o Senhor da igreja, da palavra que Ele deixou para a sua igreja. Entretanto, o apóstolo João, ele diz assim no começo do seu evangelho, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ali estava a luz dos homens, e por fim acrescenta, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O que João estava dizendo é que Cristo é a palavra, e a palavra é Cristo. Isso pode soar estranho para alguns, pode soar complexo, mas quando você lê Apocalipse capítulo 19, falando de Jesus, a revelação que a palavra de Deus faz a respeito do Cristo é, e o nome pelo qual ele se chama é a palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Cristo e a palavra são uma e a mesma coisa. Não é possível alguém dizer, eu amo Jesus, mas não creio na Bíblia. Porque a palavra condena os pensamentos dessa pessoa, condena as escolhas dessa pessoa, e ela acha que é possível amar o Senhor e detestar a palavra, mas são uma e a mesma coisa. O próprio Senhor Jesus disse em João 5,39,
examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Notaram? Eles tentam separar Jesus da igreja. Esses que defendem o discurso inclusivo, que parece tão cheio de amor, mas como negam que nós fomos criados, esses mesmos defendem o aborto. E a igreja precisa compreender que o evangelho não é inclusivo, o evangelho é exclusivo. E não é possível amar o Senhor e detestar a sua palavra. Examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. O apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro também afirmam categoricamente que quando nós lemos a palavra, nós encontramos Jesus nela. Aleluia! E eu tenho encontrado Jesus nela. E Jesus tem me achado através dela, aleluia, e eu creio que aqui há pessoas que lendo a palavra, Jesus revelou a sua vida, falou ao seu coração, e você entendeu que Jesus e a palavra estavam no mesmo lugar, ao mesmo tempo, falando com você. Então lembre-se, para seguir a Jesus, é preciso negar a própria vontade, e os próprios pensamentos. E notem, queridos irmãos, justamente a vontade e os pensamentos são os que nos movem. O que fez você vir para cá, o que te trouxe, não foi a vontade, não foram os pensamentos. E como que é possível eu dizer que para seguir a Jesus é preciso negar a vontade e os pensamentos? Nós já veremos isso. E aqui quem já tomou a decisão de seguir a Jesus, você notou que uma luta se estabelece dentro do seu coração. E é uma luta constante, porque a carne, ela pende para as coisas dessa vida. O desejo da carne é os prazeres dessa vida. O desejo da carne é a prática do pecado. O desejo da carne não é estar aqui. Você já está aqui por obra e graça de Deus, porque pela sua carne você não estaria neste lugar. E por isso que o Senhor disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome, olhe só, cada dia a sua cruz. É cada dia uma luta. E eu não estou falando aqui de dificuldade financeira, não entenda dessa maneira, porque não é disso que eu estou falando agora. É cada dia uma luta. Não estou falando porque seu carro estragou, porque a geladeira queimou, não é disso que eu estou falando. Estou falando porque você quer servir a Deus, e você quer viver uma vida reta, e você gostaria de ser santo, de ser grato e de ser fiel, mas quando você percebe dentro do seu coração há um pecado atraindo você, há uma tentação puxando você, e até você se escandaliza com as coisas que sondam a sua mente. E por isso que o Senhor disse: tome cada dia a sua cruz. Aleluia. E eu estou tão feliz de estar aqui, porque talvez você não saiba, mas apesar de você se achar uma pessoa fraca na fé, quem sabe o mínimo na fé, você não tem abandonado a sua cruz, e você tem chegado até este dia, e eu posso crer que você chegará até aquele dia, porque de dia em dia, de vitória em vitória, nós temos lutado contra o pecado, e às vezes parece que vamos perder, mas aí vem o Senhor outra vez e nos acha, nos perdoa, nos limpa, aleluia, bendito seja o nome maravilhoso do Senhor, aleluia, aleluia, glórias a Deus. Aleluia, nós te bendizemos, Senhor. O apóstolo Paulo, ele diz assim: os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências.
Olha aqui de novo o evangelho exclusivo. Ele não fala que todos crucificaram, os que são de Cristo. Observe, se há uns que são de Cristo, segue-se que há outros que não são, por exclusão. Ou então ele não precisaria ter dito os que são de Cristo. Mas Paulo diz claramente, os que são de Cristo. Então quando você vê uma pessoa que se diz cristã, mas ela não luta contra a carne, ela não luta contra o pecado, só ela se diz de Cristo, mas ela não é de fato. Porque os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Notem, queridos irmãos, a referência frequente que a palavra de Deus faz à carne. Porque, irmãos, servir a Deus não é somente uma proposição conceitual, não é uma proposta virtual. O servir a Deus, ele acontece na nossa carne, porque nós nos expressamos através desse corpo. E esse corpo tem desejos pecaminosos, esse corpo tem vontades pecaminosas. E não se escandalize, cada pessoa que está aqui é tentado por essas coisas, ou numa área ou noutra. E até por isso nós não deveríamos julgar uns aos outros, antes deveríamos orar uns pelos outros. Porque às vezes naquela área em que você vê que o outro é fraco, talvez ele é forte naquela outra área onde você é fraco. E cada um está num estágio espiritual, cada um está num ponto da sua caminhada com Deus. Entretanto, para todos o apóstolo diz, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. A paixão é um movimento impetuoso do ser na direção da vontade. Guarde isso. A paixão é isso, um movimento impetuoso da pessoa na direção da sua vontade. Quando você vê, você parou para olhar um objeto numa vitrine e você nem foi ao centro para ver aquilo. Você se apaixonou, você ia passando, pare. Por que eu parei? Estou atrasado. Você se apaixonou por algo. E assim nos apaixonamos pelo pecado. E diz, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões. E que mais? As suas concupiscências. A concupiscência fala do desejo desordenado. E quando fala de concupiscência, você pode incluir aí praticamente o que você quiser de coisa errada, mas notadamente a concupiscência fala de coisas que por si só não são erradas. Trabalhar é certo. Trabalhar é certo, todos nós precisamos trabalhar. Mas se eu estou trabalhando tanto que isso me impede de servir a Deus, se eu estou trabalhando tanto que isso me impede de servir no seu reino e no reino do seu Cristo, que eu não coopero em nada na igreja, nem no ministério, nem nos trabalhos, é pecado, notaram? É pecado. É isso que é a concupiscência, é uma coisa que por si só ela não é pecaminosa. É como a diferença entre remédio e veneno. O que torna muitas coisas veneno não é a substância em si, é a quantidade. Nós precisamos dormir, todos nós precisamos dormir. Mas se eu durmo tanto que eu não consigo trabalhar, não consigo cuidar da minha família, é pecado. Não tem nada de errado você gostar de dinheiro e poupar dinheiro e ter uma latinha lá onde você vai guardando dinheiro escondido, não tem nada de errado. Mas se o seu amor pelo dinheiro chega ao ponto de você não conseguir ser um dizimista, um ofertante, você não tem nada para o reino de Deus, é pecado. Porque o seu amor por aquilo extrapolou os limites e poderia falar de tantas coisas. A concupiscência trata do desejo desordenado. É quando algo na minha vida ou na sua vida perdeu a medida. Mas a palavra de Deus diz, os que são de Cristo crucificaram a carne com as paixões e as concupiscências. Notaram, irmãos? A pessoa que é de Cristo,
ela já chega se ajoelhando diante do Senhor e já vai se rendendo e vai compreendendo que a vida dela morreu, a sua vida pregressa não existe mais. E alguns cristãos ficaram irreconhecíveis. E se o Senhor demorar para voltar, muitos de vocês ficarão irreconhecíveis. E alguém dirá para você: eu não estou te reconhecendo, você era assim, assim, assim. Não sou mais. Quando passei pela porta, e a porta é estreita, ficou tanta coisa que eu achava que era tão fundamental na minha vida, mas eu fui crucificando tudo aquilo, foram ficando para trás aquelas coisas, eu me neguei a mim mesmo. E note que interessante, irmãos, uma pessoa pode conseguir na justiça o direito de ser membro da igreja, sabiam disso? Há alguns anos, uma pessoa foi acusada de um pecado grave na igreja, e conforme a palavra de Deus, ela foi disciplinada, foi removida dos ministérios, e foi dito para ela: você não está mais na membresia da igreja, pelo que você praticou. Esse é um fato concreto que eu convivi com isso. Essa pessoa entrou na justiça, e ganhou na justiça o direito de voltar a ser membro da igreja. Irmão, se aquela pessoa compreendesse quem é a igreja, quem é Cristo, ela teria dito: muito bem, que bom que eu sou corrigido, porque a palavra de Deus diz que se eu estivesse sem correção seria bastardo, mas agora noto que sou filho. Mas justamente provando que a igreja estava certa. Notaram? Ela entrou na justiça, e a justiça decretou, o juiz bateu o martelo: tem que receber de volta na membresia. Eu quero te dizer uma coisa, igreja querida: a pessoa que conseguisse na justiça o direito de ser membro da igreja, ela só seria membro da igreja organização, ela só seria membro da igreja no aspecto social, como um galho seco amarrado com arame numa oliveira. Aquele galho seco vai dar fruto? Continua morto, continua infrutífero. Sabe o que o Senhor da igreja disse em João 15,6? Que o galho seco vai ser lançado fora e vai ser ateado fogo no galho seco. Porque somente o Senhor da igreja pode nos transformar parte do seu ser, parte do corpo do Senhor. É tudo obra e graça do Senhor, aleluia. Tudo obra dele, tudo por ele, tudo vem dele. Olha o que diz Paulo: que no outro tempo andávamos, olha só, nos desejos da nossa carne. Olha a carne de novo aqui. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Notaram? A carne e o pensamento. E o texto conclui dizendo: e éramos por natureza filhos da ira, como todos os demais. As pessoas que defendem o discurso inclusivo, eles dizem também ou que a palavra de Deus é infiel, ou que Deus não existe, ou então eles se vestem de cristãos por si mesmo e dizem: nós somos todos filhos de Deus. Aqui não diz isso. Aqui diz que quem vive fazendo a vontade da carne e do pensamento é por natureza filho da ira. Filho da ira. Notem, irmãos, filho da ira. Não somos todos filhos de Deus. Essa é uma mentira. É um erro pensar desta maneira. Agora, olha o que diz a Escritura. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, olha agora, obedecestes de coração a forma de doutrina
a que fostes entregues. Olha só, obedecestes de coração. É a pessoa, irmãos, que ela chega para Cristo, ela não chega dizendo isso é injusto, aquilo é injusto, nós somos todos iguais. Não, ela já chega rendida. Ela sabe que a vida dela foi no pecado, foi no erro. Ela chega querendo se converter, se render, e diz que ela aceita de coração a doutrina a que foi entregue. E diz assim: e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade. Olhe só, apresentastes os vossos membros, não é intelectual, é intelectual e é no corpo. A palavra de Deus diz: você apresentou sua mente e seu corpo para servir à iniquidade, à imundícia. Diz assim: assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Olha que lindeza. Aqui fala do cristão que antes vivia no mundo, o seu corpo era para o pecado, para a injustiça, agora ele se ajoelha e ora. O corpo é o mesmo. E ora, e levanta as mãos, e aquela boca que antes xingava, falava palavrão, cantava música obscena. Eu tenho ficado preocupado às vezes quando vejo jovens da igreja, ou jovens que foram da igreja, e coloco lá imagens, eu acho que eu não vou dizer o nome porque não interessa, uma dessas redes sociais, e coloco aquelas músicas mundanas terríveis. Eu sei que está acontecendo uma coisa muito grave no coração de jovens que estão assim. Eles já não têm mais a bússola do Espírito Santo, já perderam. Mas os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões. Aleluia. E agora aquele mesmo corpo que era usado para o pecado, agora é usado para adorar a Deus. Quer cantar um hino, quer aprender um instrumento, quer se tornar um pregador. Por quê? O mesmo corpo. Só que antes era escravo do pecado e agora se faz servos da justiça. Porque quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça. Mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e olha só, e por fim a vida eterna. Irmãos, este mundo vai passar, na verdade ele já está passando. A criança, o adolescente, ele fica esperando e parece que não passa, não chega o dia de ganhar um presente de aniversário, de Natal. O adolescente, não chega o dia de eu poder fazer minha carteira. Dali a pouco ele vê que já tem carteira de motorista, carteira de trabalho, carteira de vacinação. A vida está correndo rápido, ele quer puxar o freio de mão. Mas eu quero te dizer, o céu nos espera, a vida eterna. Irmãos, estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia, aleluia, estaremos para sempre com o Senhor. Bendito seja o nome maravilhoso do nosso Deus. Aleluia. O Senhor Jesus, Ele conta uma história em Mateus no capítulo 22. Olha o que diz o Senhor da igreja, falando sobre o reino de Deus. E o Senhor diz que o reino dos céus é semelhante a uma festa de casamento, e que nessa festa havia muitos convidados. E diz no versículo 11, e o rei entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: olha agora, amarrai-o de pés e mão, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Isso aqui soa inclusivo para você? Parece um lugar onde todos vão entrar? Parece um lugar onde todos fazem parte, todos são membros? Ou é um lugar exclusivo? E a exclusividade começa já nesta vida.
Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões. O apóstolo Paulo, irmãos, que escreve sobre isso, ele tem experiência disso. Quando lemos os seus escritos, encontramos ele denunciando uma luta dentro de si mesmo, a ponto dele dizer: miserável homem que sou, porque o que eu quero eu não faço, e o que eu não quero, isto eu faço. Notaram? Ele percebeu dentro dele uma luta, mas os anos vão passando, e os que são de Cristo vão crucificando a carne com as suas paixões. E aqui quem já caminha muitos anos com o Senhor sabe, tem alguns tipos de pecado já que não faz mais parte da nossa vida, alguns tipos de tentação que já não estão mais perto de nós, porque a nossa vida, ela está escondida com Cristo em Deus. E o apóstolo Paulo, chega um momento da sua vida que ele diz assim: eu já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e que se entregou por mim. Sabe o que ele estava testemunhando? E muitos cristãos tiveram essa experiência. É que em algum momento da sua vida você vai perceber que a presença de Jesus, ela inundou o seu coração, ela inundou a sua mente, e você está trabalhando, e quando você vê, você fala aleluia, e passando roupa e aleluia, e dirigindo e orando, dirigindo e cantando, e vai dormir e não terminou ainda de se desligar, e quase dormindo você fala: eu te amo, Jesus. E um amor de Deus invade o seu coração a favor do pecador. Uma misericórdia que não é sua, que é de Deus, toma conta de você. E quando você vê, você está falando das coisas de Deus, daquilo que concerne ao reino de Deus. E quem sabe, um dia nós também poderemos dizer: aleluia, estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu quero orar contigo, aleluia, eu quero orar, aleluia, abra seu coração. Se você sente que esta é a sua noite, e você quer desistir de si mesmo, quer desistir dos seus pressupostos, dos seus conceitos, e você gostaria de adotar a nova vida que o Senhor te oferece e pela qual Ele também te pedirá conta, então diga isso para Jesus agora. Aleluia, amamos a Ti, Senhor. Cada um que está aqui te ama, a verdade é que te amamos. Até a pessoa que veio a este lugar e se sente tão fraca na fé, e que se sente tão pequena, Tu a conheces, Tu o conheces, sabe que te ama. Não há outro motivo para vir a este lugar a não ser ouvir a Tua palavra e dizer que o Senhor é fiel, e que o Senhor é bom, e que a Sua bondade é de geração a geração. E aqui há pessoas dizendo: eu quero também ser crucificado com Cristo. Aleluia, e eu quero que a vida do Senhor apareça na minha. Aqui há pessoas pedindo perdão de pecados, confessando transgressões. Ó Deus, tenha compaixão do pecador, Senhor. Tenha compaixão da alma contrita, humilhada, arrependida. E perdoe o pecado, Senhor. E apague a transgressão. E dê vitória sobre a tentação. E dê vitória sobre as paixões da mocidade. E dê vitória sobre as paixões mundanas. E dá, Senhor, a este irmão, a esta irmã, ao moço e à moça, a alegria da salvação, a certeza de que os pecados foram perdoados e que a alma foi lavada pela obra de Cristo Jesus, pelo sangue de Cristo, a sua vida foi limpa e agora está imaculada, purificada, santificada pela obra de Cristo e pela obra da sua palavra. Ó Deus, abençoe cada um que ouviu o sermão nesta noite.
Eu oro assim para o bem destes irmãos, para o meu bem e para a glória de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida. E quando você se sentir tentado, você lembre: eu quero ser crucificado com Cristo, porque um dia eu quero morar aonde Ele está agora. Aleluia. E que o seu Espírito possa sempre estar com você, te ajudando e te fortalecendo, em nome de Jesus.